A gente vai abrir o painel Encontro de Mulheres Realizadoras, e eu gostaria de chamar aqui à frente a Cris Mendes, a Coraci Ruiz, a Beatriz Ferraz, a Reice Casaroto e a Thaís Escábio. Recebam elas com muito aplausos. Já pode ir pegando o microfone e ligando, porque ele demora um pouquinho, já faz um testezinho. Tem um microfone aí do outro lado também. Oi. Alô? Ok. Esse daqui vai ter que meio que dividir mesmo. Meninas, primeiro eu quero muito agradecer ao acolhimento, ao convite, né? Quando disparei e-mail, fiz ligação, vocês atenderam também. Para todo mundo estou falando isso porque eu que fiz esses contatos. E eu fui muito bem acolhido por todas vocês e por todos que receberam o nosso convite, né? Então, muito obrigado pela presença, que seja uma manhã bem calorosa, bem gostosa, e que vocês possam trocar entre vocês coisas boas e maravilhosas, e também as dores, né? Porque são várias. Então, eu preciso passar só um recadinho, né? A Denise Zabo, desde o início, quando eu conversei com ela, ela estava grávida, não está mais. E desde o início ela já tinha falado no convite que seria nesse período, né? Então ela teve a nenê dela, a Lorena, que veio com muita saúde, está maravilhosa, disparou um e-mail para nós, né? Desejando boa sorte. E deixou até um recadinho lá, mais feminino impossível, né? Com esse painel tão potente e tudo mais. E ela foi muito especial e deixou um vídeo para a gente. Então, eu queria chamar esse vídeo, depois eu me retiro e retorno para as perguntas, como a gente está fazendo todos os dias, tá bom? Pode colocar o vídeo da Denise, por favor? Olá a todos e todas, eu sou Denise Zabo e antes de mais nada eu queria agradecer o convite da organização por me colocar nessa mesa roda de profissionais tão incríveis. Eu gostaria muito de estar aí, né? Mas uma mesa sobre mulheres audiovisual não é nada mais feminino do que isso aqui, que foi a chegada da Lorena na semana passada, minha filha, então não consigo estar por aí. Eu vou me apresentar rapidinho e deixar algumas questões no ar para o debate, né? Eu sou produtora executiva e diretora, eu estou à frente da Ibirá Cultural, que é uma produtora focada em animações e documentários. A gente está aqui na região do ABC, que é a região metropolitana de São Paulo, quase São Paulo. Nós também apoiamos produtoras audiovisuais por meio da formação de futuros profissionais da cultura. Desde 2021 a gente toca o ABC Lab, que são cursos e oficinas de formação, e nós já formamos mais de 2.000 pessoas nesses anos. A gente também realiza mostras e eventos relacionados ao cinema, que é a nossa área de atuação e de formação. Oi, meu amor. Aqui a gente costuma trabalhar com projetos de impacto que unem o entretenimento e a educação. E eu vou destacar aqui a nossa animação infantil Parquinho Jurássico, que está no YouTube, vocês podem conferir. E também os nossos documentários históricos diversos. Agora a gente está fechando um longa-metragem sobre imigração nordestina no ABC, meu primeiro longa como diretora. E a gente também tem uma série de outros filmes históricos, como Resgate Heliópolis, Águas Passadas, Cartas para Cecília. Bem, de largada, eu queria dizer que para nós, mulheres, os desafios são muitos, né? E eu não vou nem tocar aqui no tema do assédio, né? Começar pelo próprio empreendedorismo, que muitas vezes nos coloca, né, como se a gente pudesse só empreender em algumas carreiras, preferencialmente aquelas ligadas ao universo feminino, como alimentação, moda, beleza e a infância, né? Não há nada de errado em empreender nessas áreas, mas muitas vezes a gente é colocada nessas caixinhas e apenas nelas, né? Eu não consigo lembrar. Opa! Então, quantas vezes eu já fui questionada aqui na Ibirá, porque eu não tenho sócio, claro, trabalho com homens também, mas como se fosse necessário um homem ao meu lado para que a produtora andasse, né? E esse raciocínio, ele persiste quando a gente vai fazer os nossos filmes, as roteiristas que o digam, né, sofrendo, por que não abordam questões femininas, né, como se somente elas pudessem validar o trabalho dessas roteiristas. Enfim, há muitos temas, né, Lulu? Então,
E nós mulheres, a gente ainda vive, né, num mundo regido pelos homens, e a gestação me colocou esse abismo com ainda mais clareza. Ele já estava claro, mas novas questões acontecem. Gravidez não é doença, mas traz uma série de desconfortos, comorbidades. É uma coisa muito doida e a gente precisa ser produtiva e, ao mesmo tempo que a gente precisa ser produtiva, a gente é vista como incapazes, não só durante a gestação, mas também depois delas, porque quando a cria nasce, como que vai ficar o nosso futuro e as nossas carreiras? A gente vai se afastar da produtividade. Tá chorandinho, amor? Como se colocar um filho no mundo coubesse apenas a nós. Enfim, são muitos assuntos. Eu não tenho dúvida de que essa mesa vai render. Queria agradecer de novo, mais uma vez, ao convite, as colegas que estão aqui do lado, e Lorena e eu, que está quase chorandinho, que está na hora da mamada. A gente manda aqui o nosso afeto e desejamos uma ótima mesa a todos. Um beijo. Ih, chorou. Tchau, tchau. Muito bem. Denise é uma queridona. Ela esteve na Mostra Livre com o filme Caquinhos, né? Tive o prazer de conhecer ela. E desde lá a gente também já estava trocando ideia para que esse painel existisse, né? E ele existiu e vocês estão aqui. Então agora eu vou me retirar. Vocês têm toda a liberdade aí para discutir. E eu retorno para as perguntas. Cris, toma aqui o meu lugar. Passa o microfone para lá e você fica com esse aqui. E aí, fiquem à vontade que tem as águas aí também. Tá bom? Acho que tem... Tá certo, né? A contagem tá. Ai, ai, né? Bom dia, gente. Quero agradecer, né, a presença de todas, todos e todes aqui hoje. As minhas colegas, né, que está aqui também comigo hoje, para dar essa fala, o convite, né, do Beto, do Felipe, da equipe. Enfim, né, vou me apresentar. Não sou muito boa para isso, mas quem sou eu, né? Cris Mendes, diretora, produtora, diretora de arte e mais algumas coisas que necessite fazer, que é esse nosso cinema independente. Atuante desde 2013, quando me instalou, né, do nada, eu falei, tinha 28 anos, deu aquela crise, eu acho que dos 30, eu falei assim, não, essa vida estava na área da administração, falei, isso não é para mim, eu nasci, né, artista, e quando a gente nasce artista, acho que a arte, né, fica dentro, pulsa, né, e alguma hora ela chama. E me chamou, e eu fui para o cinema. Já fiz de todas as artes possíveis, mas o cinema me chamou e fiquei. E me encontrei. E desde então venho realizando alguns curtas, né, tanto autorais como com parceiros, né, trabalhando aí como assistente de direção, arte. E tem uma produtora, um selo, a Rubro Filmes, junto com o meu parceiro Gabriel Ávila. E a gente vem fazendo, então, desde 2019, né, trabalhando, desenvolvendo projetos autorais e trabalhando com cultura e arte aqui na cidade de Piracicaba. Sou daqui, né, de Piracicaba. E também atuo no coletivo Cena 14, né, fomentando aí, né, trazendo luz para a nossa área do cinema e audiovisual aqui na cidade. Enfim, o que mais que eu posso falar dos meus trabalhos, talvez? Eu agora, no momento, eu estou finalizando um curta-metragem, meu terceiro curta-metragem autoral, que é o Desculpe Qualquer Coisa. Está no forninho aí, né, na montagem, e realizando um documentário, meu primeiro longa documental, Memórias de um Lugar no Tempo, que fala sobre a ditadura no interior de São Paulo. Então,
mais, né, fora dos grandes centros, que a gente sempre vê. Então, me veio essa... me instalou, né, essa curiosidade, enfim, e estou aí desenvolvendo esse longa. A gente já tem o primeiro corte, mas ainda precisa de muitas coisas. E estou em busca aí, né, de parcerias e de trocas, né, e é isso, vou passar para a Coraci agora. Bom dia. Queria agradecer também a presença de todo mundo, o convite da produção. Agradecer aqui as minhas companheiras, estou super curiosa para ouvir todo mundo falar. Muito legal a gente se conhecer assim. Bom, eu sou de São Paulo originalmente, nasci e cresci em São Paulo, capital, mas eu me mudei para Campinas em 1998. Então, hoje em dia, eu já estou há mais tempo da minha vida morando em Campinas do que em São Paulo, já me sinto campineira. Fui fazer faculdade na Unicamp e acabei ficando, né? Em 2003, a gente cria a Cisco, o Laboratório Cisco, que é a minha produtora, junto com o Júlio e com o Hidalgo, que são os meus sócios. E aí estamos até hoje, 22 anos, a Cisco está fazendo esse ano. A Cisco é uma produtora de documentários, a gente não trabalha com ficção, a gente não trabalha com publicidade, então assim, a gente vem focando nisso, assim, filme, série para TV, mais especificamente, em documentários e também assim, sempre com temas ligados a direitos humanos, movimentos sociais, meio ambiente, cultura popular. E, enfim, nesse felizes hoje em dia de também poder fazer parte desse movimento tão legal que tem sido, né, essa construção desse grande coletivo, né, dos realizadores e realizadoras do interior do Estado e litoral. Bom, pensando falar da trajetória, né, assim, que foi um pouco o convite, eu hoje em dia vendo, assim, são 22 anos trabalhando com documentário e olhando agora assim um pouco de longe, eu consigo ver a minha produção em dois grandes ciclos, vamos dizer assim. Então, a gente tem uma pesquisa que a gente começou até antes da Cisco, na verdade, lá em 99, ainda como aluna de graduação, que é essa ideia de fazer documentários a partir de videocartas. Então, pensar a estrutura narrativa de documentários a partir de uma comunicação entre interlocutores mediadas pela câmera. E isso, assim, a gente começou num projeto porque a gente queria ir para a Amazônia, e aí como é que a gente vai conhecer a Amazônia? Vamos inventar um projeto para ir, arranjar uma carona na FAB. Enfim, começou assim e acabou desdobrando, e desdobrando, e desdobrando, e até hoje vem se desdobrando essa pesquisa. A gente fez alguns curtas com videocartas. O nosso primeiro longa, meu e do Júlio, é um filme de videocartas também, que é o Cartas para Angola. Eu fiz um mestrado na Unicamp sobre isso, então assim a gente e aí, enfim, né, foram várias experiências sempre tentando usar esse dispositivo de uma nova maneira. Então fazer a mesma coisa sempre diferente, sempre colocando um problema diferente, né, um desafio, tentando pesquisar né, essa estratégia sem cair numa fórmula, né. Então assim uma preocupação foi uma pesquisa muito formal, né? Na verdade, os temas de conteúdo foram mudando, mas a gente estava preocupado com isso. E aí, há 10 anos atrás, mais ou menos 9 anos atrás, a gente teve um evento na família, que a gente tem 2 filhos, e o nosso filho mais velho iniciou um processo de transição de gênero, o que disparou processos pessoais. Eu estava fazendo doutorado na época, e isso também acabou mudando um pouco os rumos do meu doutorado, e a gente começou também fazer filmes como uma forma de investigar, de entender, de vivenciar esse processo com o nosso filho. Então, a gente fez um primeiro filme, que é o Limiar, que é um documentário autobiográfico, que eu conto do ponto de vista da mãe como né, lidar com esse adolescente que está nessa busca. E aí, uma vez que você abre, acho que assim como as videocartas, uma vez que você abre uma portinha, acho que você vai conhecendo gente, vai, né, querendo se aprofundar. Então, a gente acabou fazendo... A gente está terminando uma trilogia de longas, na verdade, agora. Então, a gente está fazendo Afrontosa, que está na fase avançada já de montagem, que é um longa, é o 3º longa. A gente fez o Limiar, um segundo filme que chama Germino Pétalas no Asfalto, e o Afrontosa. Então, E a gente acabou fazendo 3 curtas também sobre esse mesmo tema durante esse processo todo. Então, e agora que está completando, acho que 10 anos, então eu consigo ver também como um grande ciclo, né? Assim,
E é isso, assim, acho que falando de linhas mais gerais, agora, terminando Afrontosa, a gente vai fazer um outro filme voltando para as videocartas, que é um filme que se chama Mirante, que a gente vai falar sobre a história da presença dos médicos cubanos no Brasil entre 2013 e 2018, usando essa estratégia também nas videocartas. Então, a gente dá essa volta, né, e sempre volta para esses temas que instigam muito a gente. E o Mirante, ele aí vem trazer também uma outra coisa que a gente vem há 15 anos, sei lá, 13 anos, desenvolvendo, que é uma parceria com a saúde coletiva da Unicamp. A gente está muito pertinho da Unicamp, então a gente acaba tendo vários pontos, né, de contato, de pesquisa, e a gente tem trabalhado muito com o pessoal da saúde coletiva. Então, o Mirante, ele vem juntar também esse outro caminho, assim. E é isso, assim, nesse momento estamos terminando a Afrontosa e para começar o Mirante. E seguimos. Tá bom. Olá a todos. Meu nome é Beatriz Ferraz. Eu sou aqui de Piracicaba. Eu desenvolvo um trabalho aqui na área de produção, direção e roteiro. Eu acabei estudando em Brasília, voltei para cá um pouco antes da pandemia e fiquei aqui desde então. No momento, eu desenvolvo um trabalho com minha mostra de cinema que chama Tela Preta, juntamente com o Wellington Camargo, que é um produtor de teatro daqui, e com o David Evaristo, que também é um cineasta. Para além disso, eu estou fazendo a distribuição do meu primeiro curta-metragem. Estou, nesse momento, saindo de um outro curta, estou fresca do set, gente. Estava num curta que foi gravado em Bauru. Ainda estou um pouco nessa energia assim, de meio alucinada. Aí eu estou tentando aqui, me controlar um pouco. Mas foi um curta que foi incentivado, né, apoiado pela Lei Paulo Gustavo de Bauru. Isso tem movimentado bastante nos últimos anos, né, a cena aqui no interior. A minha mostra também se desenvolve através dessas leis de incentivo. Para além disso, eu estou na pesquisa de um documentário que vem de um curta-metragem também que chama Me Farei Ouvir, que é sobre mulheres no poder, né, entrevistando mulheres deputadas e senadoras aí de Brasília, juntamente com Bianca Novaes e a Flora Gessia, da produtora Cajuína. E é isso, acho que no momento é isso. E eu desenvolvo, né, paralelamente a tudo isso, um projeto junto a coletivos negros aqui de Piracicaba, principalmente atuando nesses projetos em relação à preservação da memória negra e divulgação também, né? Aí eu trabalho com o 13 de maio, estou trabalhando ativamente agora no desenvolvimento de um documentário com um coletivo negro da Exalc, que chama Coletivo Baobá. Eles desenvolveram uma pesquisa, um levantamento sobre ex-professores já falecidos da Exalc, que contribuíram para os boletins de eugenia. A gente desenvolveu essa pesquisa através da Lei Paulo Gustavo também. E nós temos um roteiro e uma série de depoimentos já gravados, né, indo aí para o segundo tratamento de roteiro. Acho que, por enquanto, é isso que eu queria dizer. Todas nós fazemos muitas coisas. Bom dia, obrigada pelo convite. Sou Thaís Scábio. Bem, a trajetória, desde criança, acho que estou na cultura, fazia teatro, minha mãe ia comigo para São Bernardo, ali, me levar para um grupo de teatro, desde criança. Então, era a arte, né, a cultura era uma coisa que eu sempre quis. Então, desde criança, fiz teatro, fiz circo, fiz dança, fiz de tudo, até que eu fui parar no audiovisual, me formei em rádio e TV. Né? Meu sonho era fazer cinema, mas, na época, no 2002, 2003, era muito... Assim, ainda é, né, muito caro, e não tinha tantos cursos. Nasci na cidade de São Paulo, né, divisa com Diadema, cidade Ademar, Pedreira, uma região da periferia, onde não tinha equipamento de cultura, não tem ainda,
né? E minha formação cultural, política, foi toda na cidade de Diadema, que daí eu dava um pulo lá, já encontrava 15 equipamentos de cultura. Então, e a minha produtora é a Cavalo Marinho, abri em 2005, junto com o Gilberto Caetano, que está aqui. Começou na sala da minha casa, na verdade, ali na periferia. Depois a gente, né, conseguiu ali na Cavalo Marinho. Meu primeiro curta se chama Melhor Face do Espelho, que era o corpo feminino, em 2003. Agora, né, eu comecei, na verdade, na TV, né, como cinegrafista. E daí, né, a câmera é muito masculina, a gente vai começar a conversar disso. Né, eu sempre gostei muito da direção de fotografia, mas era muito difícil estar ali, né, nos anos 2000, ali com a câmera, uma mulher com câmera. E daí eu acabei indo para a área de produção, né, que é onde a maioria das mulheres estão. Atualmente sou diretora, né, eu acho que escolher ser diretora também foi ficar mais perto assim também da câmera, né, estar ali. Hoje eu sou diretora, roteirista, cineclubista, educadora, tenho um projeto de formação lá no Jardim Miriam, que é o Jamac Cinema Digital, desde 2009, já formamos muita gente ali. Também é cineclube, né? Nós temos o Mascate Cineclube desde 2004, finalizamos o ano passado ele, porque deu canseira, todo mundo viajou. Eu estou agora lançando, agora no segundo semestre, estou lançando o meu primeiro longa-metragem de ficção. Já tenho um longa-metragem de documentário, que é o Vila Maria Zélia, sobre os 100 anos da Vila Maria Zélia, que é a primeira comunidade operária, né, a primeira de São Paulo. E agora, né, agora no segundo semestre estou lançando nosso primeiro longa-metragem, que eu assino a direção junto com Gilberto Caetano. É um longa-metragem de terror, gravado em Silveiras, no Vale do Paraíba. Minha família é de Cachoeira Paulista, né, então é tudo interior. E agora estou indo para o meu segundo longa. Estou aí na frente também da luta do cinema negro há muitos anos. Sou uma das sócias fundadoras da APAN, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, junto com o Renato, a Jana está aqui também. Também faço parte da luta, né, do cinema de periferia, lá na cidade de São Paulo. Também faço parte do movimento. E também faço parte da luta do cinema do audiovisual infantil. Minha primeira formação é em educação, né? A segunda é em rádio e TV, comunicação. Depois me especializei em direção na Escola Livre de Cinema de Santo André. E já faz muitos anos também que estou nessa luta do cinema infantil. A gente tem curtas infantis, temos uma série agora, lancei a série Estamos Aqui, que é uma série para a primeira infância, junto com o Sesc TV. Coordeno uma mostra, né, criei uma mostra, que é a MIA, que é a Mostra Itinerante Infanto-Juvenil de Audiovisual, que ela vai em cidades que não têm cinema. O Jurássico está, né, de quem que é o Jurássico? Da Denise, né? Está na MIA, agora está na SP Cineplay esse mês. Quem quiser assistir também tem vários filmes lá. E está rodando nos céus da cidade de São Paulo esse mês. Mas a ideia da MIA é em cidades do interior que não tem cinema. E eu acho que é isso. Depois a gente fala mais. Oi, gente. Bom dia. Obrigada pelo convite. Sou a Reci. Eu estou um pouco emocionada, na verdade. Acho que desde a hora que eu vi o vídeo da Denise, isso me trouxe várias questões, né? E ouvir vocês também mexe com coisas que a gente tem dentro da gente muito forte. Mas, enfim, eu vou dar um contexto de quem eu sou um pouco mais aprofundado, porque eu acho que essas nuances elas são importantes, né? Esses contextos, da onde a gente veio
para representar o que a gente é nesse momento de agora, né? Enfim, nasci no interior, Campo Limpo Paulista, uma cidadezinha perto de Jundiaí, mas fui para São Paulo, capital, muito pequena ainda, com a minha família. Então, sou criada, crescida e tenho costumes de capital. Tenho pais com poucos estudos, mas que sempre trabalharam muito. Meu pai é gaúcho, veio do Sul para São Paulo, a minha mãe é daqui, ela estudou até a 4ª série, meu pai não terminou o 1º ano. Ele mal sabe ler e escrever. Mas, enfim, trabalhando muito, eles conseguiram proporcionar uma qualidade de vida para mim, para as minhas irmãs. Era um ambiente ainda um pouco instável, né? Então tinha horas que a gente passava um pouco mais de necessidade, tinha horas que a gente tinha um pouco mais de conforto. E eu e as minhas irmãs, a gente sempre trabalhava. Meu pai tinha restaurantes, né? Então ele migrava de bar para um restaurante, depois voltava para um bar. E a gente cresceu nesse ambiente e a gente sempre trabalhava com ele, na medida do possível. Ia para a escola, claro, tinha tempo ali de ser criança, com certeza, mas aquele espaço de que a gente também precisava contribuir de alguma forma. Enfim, salto para a adolescência, virei menor aprendiz e fui trabalhar onde? Na Fiesp, em São Paulo. Então, com 16 anos, eu estava nesse ambiente extremamente político, de jogo de interesses, e tentando entender o que estava acontecendo, o que era aquele lugar. Eu só era uma, enfim, adolescente. Passei 1 ano e meio lá, vivendo e sem saber direito o que e como as coisas aconteciam ali dentro. Sempre nas reuniões, portas fechadas, conversas, enfim. E aí eu tenho um primeiro marco que eu considero muito importante assim na minha vida, que é depois de sair da Fiesp, eu ainda estava no ensino médio, né? Estudei a minha vida inteira em escola pública, desde o ensino infantil, né, até a universidade. Enfim, voltei continuei o ensino médio nessa escola pública que eu estudei a minha vida inteira em São Paulo. E aí, quando faltavam 6 meses para eu me formar, então no final do 3º ano, alguns professores novos da escola abriram um cursinho popular nessa minha escola, da Rede Emancipa, que é uma rede de cursinhos que foi ganhando corpo, né, ganhando volume, assim, abrindo várias unidades, mas sempre nesse caráter de ser popular. E era uma iniciativa vinculada ao grupo de jovens do PSOL, ao Juntos. E aí, naquele momento, nesses 6 últimos meses, eu comecei a participar desse cursinho, era aos sábados, e era um momento que, na minha casa, minha família, pensando financeiramente, a gente já vinha numa estabilidade, então eu estava seguindo ali um final de ensino médio com uma certeza, um conforto de que eu terminaria o ensino médio e meu pai poderia pagar uma faculdade privada para mim. Então, eu não tinha uma questão de, tipo, eu só vou cursar o ensino superior se eu conseguir passar numa universidade pública, ou eu não vou poder cursar o ensino superior, eu vou ter que sair para trabalhar direto, como era a realidade de muitas das pessoas que estudavam comigo. E aí, então, começar a participar do Emancipa me trouxe uma consciência política que eu não tinha. E realmente foi muito importante, né? Eu comecei a entender um pouco melhor, eu comecei tudo que eu tinha vivido na Fiesp começou a fazer sentido, e eu vi sentido, tipo, eu comecei a entender, na verdade, e, enfim, ver que eu não concordava com aquilo, que eu não concordava com os problemas do mundo, que eu estar ali naquele espaço, o que meus pais passaram, a minha perspectiva de futuro, tudo isso poderia ser mudado dependendo do quanto eu batalhasse e do quanto eu soubesse jogar esse jogo político, né? Enfim, fiz o Enem, a minha primeira opção era nutrição, não era nada relacionado ao audiovisual. E aí, só que como uma menina crescida em São Paulo, eu gostava muito, gosto, né, muito de rock, eu ia atrás das bandinhas, eu ficava lá na Paulista, nas rádios, na fila, para pegar autógrafo de banda. E aí eu falei, não, quer saber, eu não vou fazer nutrição, eu vou fazer rádio e TV. E aí eu entrei em rádio e TV na Anhembi Morumbi, que é uma faculdade particular de São Paulo. Entrei com bolsa e entrei no período da tarde, porque era o período mais barato, e aí juntava o desconto da tarde e a bolsa, e aí sim meu pai conseguia pagar.
Enfim, e fui vivendo minha vida. Eu continuei no Emancipa como voluntária, né, apesar de já estar na faculdade. E 2 anos depois, quando eu estava entrando no 3º ano da faculdade, eu resolvi fazer o Enem para me testar. Porque, enfim, eu sempre gostei de fazer o Enem e eu queria saber como eu estava. E, nesse sentido, eu passei em imagem e som, sem perspectiva nenhuma de querer cursar. Tipo, preciso trocar de faculdade. E aí foi um choque. Porque eu falei, e agora? Que legal, né? Tipo, vinha desse contexto do Emancipa, né, da universidade pública, gratuita, popular, direito de todos, essa educação, né? E eu estava nessa outra realidade da universidade particular, que parecia um shopping, que ninguém tinha consciência crítica de nada, que foi um investimento para o meu pai e para a minha família, né, tá bancando. Mas aí eu conversei com eles e eles me apoiaram. E aí eu fui para São Carlos. E aí eu comecei do zero a faculdade, né? Não consegui equivalência de nada. E em São Carlos foi o meu 2º marco principal, porque era realmente muito conflitante, muito chocante o que eu vivia na Anhembi Morumbi e que eu passei a viver na Imagem e Som, e que era o curso que eu fazia, né? E como eu vinha disso, do Emancipa, dessa consciência política voltada à esquerda, muito da influência do Juntos e do PSOL, assim que eu cheguei, eu já entrei no centro acadêmico de Imagem e Som. E isso me fez participar das questões, enfim, do curso, do departamento, da universidade como um todo. E tudo isso é esse 2º marco, né? E aí eu entrei na OS como estagiária, eu saí depois para fazer um intercâmbio, então eu tenho isso muito também do exterior, do internacional, muito forte em mim. Aí voltei para São Carlos, quando terminou o intercâmbio, trabalhei na IPTV, em São Carlos, então, de novo, trazendo a questão da TV, porque era uma coisa que eu gostava. O Rádio TV eu gostava por conta da TV, aí indo para a Imagem e Som, que é uma coisa mais cinema, eu ficava meio assim em conflito, né? Essa coisa muito autoral, muito cinema, muito artista. Então, na IPTV eu me encontrei. Trabalhei muito, fiquei responsável, mesmo sendo estagiária, pela parte de eleição de 2016. Então, eu recebia toda a campanha política dos vereadores e dos candidatos a prefeito. E aí, de novo, essa questão política muito forte em mim voltou. E aí, nisso, a OS estava fazendo a campanha de um dos candidatos, o Igor viu que eu estava de volta, o Igor é o dono da OS, né? Eu sou funcionária, é uma coisa importante de pontuar, muita gente acha que eu sou sócia da OS, eu não sou, sou funcionária. E aí eu entrei como assistente de produção, já contratada, e aí em 2018 eu fui para a produção executiva, e aí eu fiz vários projetos, e desde o ano passado eu estou liderando a internacionalização da OS, então participando de eventos internacionais, para tentar fazer essas coproduções, levar os projetos que a gente já tem. E aí essa parte final de trabalho é o que eu mais resumo, né, porque eu acho que todo esse background anterior de vivências pessoais era importante também de ser colocado. E acho que é isso, para a gente dar tempo de conversar. Esqueci de falar também que sou gestora da Todisplay, que é uma plataforma de streaming, que daí tive que aprender também como funciona esse sistema, né, que é um braço aí da PAN, né, e daí acabei assumindo essa bronca. Acho que é isso. Eu queria fazer, né, uma pontuação, assim, pensando, né, em toda o que falar, né? A gente ficou ali, né, atrás, assim, mas o que a gente vai falar, né? Não tem falar das nossas angústias, falar do que pode ser feito, né? Nós mulheres como realizadoras, mas a fala que a Denise trouxe me instalou uma coisa, na verdade, assim, né? Coisas que a gente já vem pensando, mas ela verbalizou isso também. Então, e daí o que eu percebi entre nós aqui, né, o ponto, né, similar é que a gente tem parceiros homens, né? E o que ela traz é isso, né, que a sociedade vê, né, como se nós mulheres, para sermos validadas, né, a gente tem que ter sempre um homem junto. E eu sou muito grata, né, pelo parceiro que eu tenho, porque é isso, né, a gente trazer, né, esses parceiros para a nossa luta. Mas, às vezes, né, aí, né, refletindo o que a sociedade traz para a gente, dessa validação,
é isso, né? Eu lembro que, daí trazendo um pouco da minha experiência, né, nesse longo da produtora, quando a gente montou a produtora, a gente fez o primeiro curta, que foi um curta autoral do Gabriel, escrito e dirigido por ele. E legal, circulou, vamos circular o filme, passamos, né, nesse processo de exibição e lá. E legal, né, o filme, né, do Gabriel, né, o diretor Gabriel, o filme é do Gabriel, e daí veio o segundo filme da produtora, que foi escrito e dirigido por mim, que foi o Sara. Aí eu cheguei primeiro, né, voltando, eu lembro quando a gente, e daí eu acho que isso é coisa de uma construção também, né? Eu acho que me sentia um pouco no ego de escrever nos créditos um filme né? Mas porque na minha concepção, né, a gente tem uma equipe e sem uma equipe a gente não consegue tirar, né, a ideia do papel. Então o filme não é só meu. Enfim, né? Mas aí veio as experiências. Aí a gente começou a circular o Sara, e daí o filme não era meu. O filme era nosso. E isso eu recebia não só, né, de homens, de mulheres também, e que, conhecidos às vezes, e que às vezes você via o incômodo de falar, né, de que o filme era de uma mulher. E às vezes o incômodo era de menosprezar a presença do homem, porque o filme não é dele. E isso é muito complicado, porque é muito complicado, eu digo muito problemático, porque a gente tem uma parceria muito fiel, né? E uma parceria muito conjunta. E se a gente não está preparado para receber isso, né, os que são agregados, né, o que a gente agrega na nossa luta, a gente acaba vendo como, né, não como um não apoiador, mas, enfim, né, a gente se contradiz ali, contrapõe um com o outro. E isso é o que a sociedade traz para a gente, né, ver a gente refletir como inimigos, enfim. E não, e são parceiros, e a gente tem que agregar, né, a luta, no caso das mulheres, enfim, todas as camadas. E daí eu queria ouvir de vocês sobre isso, né? Enfim, né, só contextualizando, é isso, né? Eu sou imensamente grata por essa parceria, né? Somos imensamente parceiros. O filme é nosso, mas assim, né, realizado pela produtora, mas é isso, são diretoras, são realizadoras, e essa validação, né, que a gente precisa. E é muito cansativo, às vezes, de buscar essa validação, que às vezes não precisa, e não é essa validação de estar no topo, é simplesmente, né, o reconhecimento pela sua obra, pela sua realização. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, essa troca mesmo. Olha, eu acho que do que eu já passei, né, uma coisa que é comum, não foi comum, não é mais hoje em dia, é a gente pegar o currículo pensando em editais, que é o que eu trabalho, né, montar equipe, enviar projeto, a gente colocar o currículo do homem, que tem mais currículo, para a gente pontuar melhor. Só que aí, na hora de executar, esse homem está com outras demandas e ele não consegue dar conta. E aí a gente vai lá, mulheres da equipe, e a gente faz o trabalho dele. E ele é acreditado. E aí a gente fica sem o nosso crédito, sem o nosso reconhecimento, a gente não consegue colocar no currículo porque a gente não está acreditada, e é mais uma obra para o currículo dele. E aí segue a mesma lógica no próximo edital. O currículo dele é mais forte, vamos pôr porque a gente tem mais chance de conseguir, e ficou nisso por um tempo. Até que chegou um momento que a gente conseguiu colocar o nosso nome junto, pensando em direção, né? A gente tinha uma série documental que a gente ia em escolas gravar a realidade dessas escolas,
E de 13 episódios, ele foi em 4 viagens. As outras ele não foi. E ia seguir essa lógica anterior, né, dele ser acreditado como diretor, sendo que tipo, ele foi em 1/3 só. O resto foi eu e mais uma outra mulher da equipe que conduzimos, que dirigimos, enfim. O próprio processo de pós-produção também ficou mais na gente, conferindo montagem, sugerindo alteração, do que ele mesmo em si. Ele via mais o corte final e falava, tá bom, não tá bom. E aí, naquele momento, conversando com ela, a gente pediu se era possível a gente também entrar no crédito como uma co-direção. E ele, na hora, topou. Isso não foi uma questão. Mas ele também não ofereceu, né? Foi uma coisa que partiu da gente, e isso é um ponto muito importante. Sempre tem que partir da gente. Pelo menos no meu contexto, no meu histórico, né? Não existe uma resistência, mas também não existe um reconhecimento que isso venha até nós, né? Enfim, e aí depois aconteceu numa outra obra infantil, que eu criei, que eu queria co-dirigir, mas eu nunca dirigi animação, eu só trabalhei com a produção. Então, a mesma coisa, ele topou, aí eu entrei co-dirigindo, e durante o processo fui eu trabalhando, e o nome dele lá. E aí, quando esse projeto começou a ir para festival, geralmente, existem festivais que acreditam mais de um diretor, mas existem festivais que acreditam um diretor só. Ali na página principal, ou quando sai a matéria, e era sempre o nome dele que saía. Isso por quê? Né? Sempre o nome dele que sai, se nesse caso realmente era uma codireção geral, né? Não era de episódios, como foi no caso da série. Enfim, questões, experiências pessoais, mas eu acho que a gente tem que estar sempre atenta para a gente tentar reivindicar esse nosso lugar. Claro que existe uma questão pessoal ali de talvez não achar que mereça, ou talvez ter receio de não dar conta, mas a gente também precisa entender que isso faz parte de uma socialização, né? E que a gente sim consegue, a gente sim dá conta. Do mesmo jeito que a gente tem os nossos receios, eles também deveriam ter. E se eles não têm, por quê, né? Da onde vem isso? Será que é só uma questão pessoal? E eu acho que não. É construção social, é construção, né? Mas, enfim. Só complementando, bom, eu também sou uma pessoa que tenho muitos parceiros homens, meus 2 sócios são homens. Eu acho que a gente, na Cisco, construiu relações muito saudáveis, assim, a gente não vivenciei esse tipo de situação, a gente tem uma parceria. Enfim, eu e o Júlio, a gente dirige muitas vezes juntos também, então, assim, não tive esse tipo de experiência. Mas uma coisa que eu queria até pensar, assim, porque eu sinto que vem mudando, é um outro processo que é fruto de muita luta, né, de movimentos e tudo, mas é que, hoje em dia, a gente consegue ter políticas públicas que vão trazer ou cotas ou pontos de indução. Então, às vezes, começa você ser uma mulher diretora, ser interessante para o projeto no sentido de viabilização dele. E eu sinto também, como somos 3, eu sou a única mulher, também é mais frequente eu ser convidada para participar de eventos e de falas e tal, porque eu acho que tem tido um olhar também de tentar transformar essas relações. Isso tem resultado, né? Assim, acho que, sei lá, eu lembro de ter ido numa mesa em São Paulo, eu não vou lembrar o evento agora, muitos anos atrás, e era uma mesa só de homens, né? Assim, isso continua acontecendo, mas acho que hoje em dia o olhar para isso tem sido mais cuidadoso, mais atento, né? A gente tem demandado mais. Então, também sinto que, de quando eu comecei para hoje, tem uma mudança, assim, que é uma mudança que foi uma batalha, né? Então, assim, acho também legal lembrar e pensar nisso, porque as coisas, pouco a pouco, também vão podendo se transformar, né? Eu tô... A única pessoa que eu divido as coisas é com o Gilberto. Eu também nunca tive esse problema, assim, de acreditar, que a gente sempre dividiu bastante. Às vezes esquecem até o nome dele, só colocam o meu, porque eu acabo falando mais do que ele é mais quietinho, então eu acabo estando mais em mesa, falando mais do projeto, né? Então, às vezes esquecem o dele e colocam só o meu, né, Gi?
Mas eu sempre, como eu comecei com câmera, né, na direção de fotografia, então eu era sempre a única mulher ali, mulher negra no meio, sempre era a única mulher. O resto era tudo homem. Estava sempre nesse meio, assim. A primeira vez que eu fui num projeto que era só de mulheres foi com Empoderadas, que era da Renata Martins, da Joyce, e foi a primeira vez também que, depois de muitos anos, eu comecei a fazer direção de fotografia de novo. A Renata me chamou para filmar. Aí eu falei, eu vou fazer direção de fotografia? Ela é. Aí começou eu e a Nuna, né, a fazer a fotografia do Empoderadas. Então foi a primeira vez assim que eu tive num grupo que eram só de mulheres, assim, foi muito legal, né? Eu nunca tinha, né, sempre era a única. E foi muito divertido, a gente viajou muito, um grupo de mulheres assim viajando e filmando, né, e direção, fotografia. Mas eu sempre tive, eu nunca fiz co-roteiro, co-direção, nada. Eu falei, não, você quer me chamar? Eu sou diretora, sou roteirista, estou junto, assim. Eu sempre, né, isso foi uma coisa que eu sempre bati o pé, assim. Direção de fotografia, co-direção, não, sou diretora de fotografia junto com você. Então era uma coisa que eu sempre briguei muito para estar... Não, desse negócio de co-direção, não, co-roteiro não existe, não. Vou estar trabalhando igual, não tem essa. Então, eu sempre briguei por isso. Eu já passei por situações... eu tenho, desde a minha primeira menstruação, sempre tive muita dificuldade. Depois de anos que eu descobri que eu tinha endometriose, mioma, toda ferrada, por isso que eu nem tenho filho. E daí eu sempre sofri muito na época menstrual, sempre sofri muito. É uma das coisas que eu sou empreendedora, né? Então, quando a Denise falou, a gente empreende, então tentei várias coisas assim de empreender, porque eu nunca parava em trabalho nenhum, porque daí eu precisava faltar 3 dias, 4 dias no trabalho, às vezes 5, que eu ficava muito mal assim na época menstrual. Então, nunca parei em trabalho nenhum. Aí eu até falava, nossa, quem vê minha carteira de trabalho, eu passava vergonha, né? Achava que eu não trabalhava. Mas uma das coisas que eu abri, né, uma das coisas que eu quis abrir minha produtora foi por causa disso, para eu ter essa liberdade de falar, não, hoje eu estou menstruada, não vou, estou passando mal. E lembro uma vez que eu fui visitar um cliente, que eu estava conversando com ele há muito tempo, e esse dia eu estava mal, aí eu pedi para o meu irmão me levar de carro, né? Eu falei, se você faz um favor para mim, você me leva, que eu já tinha agendado com a pessoa, eu falei, você me leva de carro lá, que eu não estou bem, né? Ele, não, vamos lá, né? Eu tinha tomado uma injeção para diminuir as dores, tudo. Aí ele me levou. Eu cheguei lá, o cliente, meu irmão é farmacêutico, não tem nada a ver com a área, né? O cara falava o tempo todo com o meu irmão, ele falava olhando para o meu irmão, assim. E eu já falando com ele um tempão por telefone, né? Aí eu olhava assim, aí eu falei, não é possível. Aí meu irmão olhava para minha cara, assim, meu irmão não sabia responder, né? Aí eu ia lá e respondia. Aí, cara, eu falei, não é possível que isso esteja acontecendo, né? E o tempo todo o cara, ele, em vez de dirigir para mim, ele perguntava para o meu irmão. Aí, no final, ele achou que eu era a secretária do meu irmão. Assim, era por isso que ele estava conversando. E foi quando a gente saiu assim, do lugar, eu falei para o meu irmão, você percebeu? Ele, não. O cara falava comigo o tempo todo. Assim, eu falava, não é possível, né? E, então, algumas coisas assim acontecia direto, né? Das pessoas não entenderem que eu era a dona, né, a gerente ali, a dona da CEO da empresa, tudo, outras, sempre. E mesmo se fosse ele, né, ele não tem o direito de responder por você, né? Não, eu que estava falando com o cara, né? Assim, mas eu já passei por várias coisas, assim, que as pessoas não acreditavam que era eu que estava, né? Era outra, não é possível. Ou passava direto por mim, né? Thaís Escabe, aí procurava outra pessoa, né? Passava direto. Então já aconteceu isso direto. Pia. Você. Eu acho que as nossas vivências de hoje em dia elas são um retrato, né, de algumas medidas, né, de políticas públicas que buscam a inserção de mulheres no audiovisual.
Em 2019, a Ancine lançou esse estudo de gênero e revelou que, entre 95 e 2018, apenas 20% das produções eram lideradas entre direção e roteiro por mulheres. E, apesar disso, assim, a gente ainda vê que as estruturas estão aí, e, conforme os projetos ficam maiores, mais difícil é a presença de mulheres nesse papel de liderança. Assim, né? Exatamente, zero de mulheres negras, menos de 1%, mulheres indígenas também tem as camadas, caem. né? Exatamente. E eu fico observando, né, minhas parceiras, e uma coisa que ressoa muito na minha mente foi lá no comecinho da minha trajetória. Eu estava participando das oficinas de audiovisuais, do curso livre, que tinha a Bruna Epifânio. Eu lembro que uma das últimas aulas eles trouxeram a Lilian Solar Santiago, que é uma produtora executiva, e ela também desenvolve um trabalho na direção de documentários. E eu lembro dela falar dessa dificuldade da gente se ver encontrar artistas, que a gente está ali na produção, executando e realizando os sonhos dos homens, geralmente. E aí ela tinha essa provocação da gente se colocar nesse lugar de artista mesmo, né? Enquanto cineastas. E aí eu gosto de estar nesses ambientes, porque é como se fosse um espelho mesmo, né? A gente se vê, a gente se reconhece. E pensa também no quanto de luta que a gente teve até o momento e quanto que a gente ainda tem que passar, né? Quero agradecer a todas pela essa troca maravilhosa. Foi muito bom conhecer melhor de vocês. E eu queria fazer essa provocação, assim, né? Como que a gente, enquanto também produtoras, diretoras, estamos agindo para transformar as nossas produções em um ambiente mais igualitário, né? Quais são as decisões que estamos fazendo para trazer isso e também para se manter isso dentro de um set, né? Por exemplo. Muito bom. Acho que deu tempo, né, Felipe? Eu acho que ele entra agora. Vai sentar aí? Licença, gente. Muito bom, né? Eu queria mais 2 horas ali para a gente ficar discutindo. Precisava. Se alguém não tiver pergunta, eu acho que a gente pode ir discutindo. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Alguma dúvida sobre o set? Porque eu acho que a gente tem um tempinho ali, e daí, se alguma de vocês ainda tiver alguma coisa para colocar, para falar, acho que é interessante. Eu acho que, pegando o gancho até do que a Bia trouxe, né, falou, e mais um pouco do que a gente vem falado, o quão importante é esse lugar, né, que a gente está agora. Né? Eu me lembro que e é isso, né, de quanto a gente já trabalhou e de quanto a gente tem que trabalhar ainda. Então, há 10 anos atrás, quando eu entrei, né, para o audiovisual, que eu procurava, cadê as mulheres, né? E eram, na verdade, assim, era um mínimo. Aí eu, buscando o curso livre que a gente fez, né, do coletivo livre que a gente fez, aí veio a Bruna tá aí? Bruna tá aí. E a Kitty. E como aquilo me deu um suspiro. Depois de anos, porque eu lembro até na faculdade eu tinha uma professora e não era uma professora realizadora ainda, né? Ela era muito da teoria, enfim. Então não havia ainda assim um espelhamento, né? Então como é bom, né, a gente encontrar, né, pessoas que a gente possa conversar, se espelhar, trocar e se apoiar, né? E que, né, num lugar desse que a gente está hoje, também servir, né, para espelho para outras mulheres. Porque é isso, é um suspiro mesmo, assim, é um respiro, né, que a gente que traz. Né? Então, acho que esse ponto assim, eu gostaria de colocar como é importante ter esses lugares e né, essas políticas estão trazendo, né, esse lugar. É isso. Eu tinha mencionado que eu estava fresca de um set, né? E veio uma memória agora, assim,
de como que a gente tem que negociar esses espaços, geralmente, né, com uma equipe de fotografia, que são de 3 a 4 caras, geralmente, e a direção. E aí o som está lá, a arte está lá, a produção está lá, tentando encontrar um momento onde a gente também está ali na preparação da cena, né? E o quanto essa negociação de espaço e de tempo pode ser um pouco acirrada num set, assim, sabe? E aí me veio essa memória, e quanto é importante ter uma produção e uma direção consciente para esse tipo de coisa, para ajudar na produção mesmo, né? Na resolução desses conflitos que são inevitáveis. Sim, eu acho que depois da experiência que eu tive com Empoderadas, nosso set sempre foi dividido, sabe? 50%, 50%. A gente sempre... Né, porque eu nunca tinha reparado que era só... Eu estava tão acostumada, só homem e eu ali. Aí chegou o Empoderado e eu, caramba, realmente, né, meu set só tinha homem. E depois do Empoderadas, ou a maioria até mulheres, assim, e mulheres negras, e ou 50%, 50%, mas a gente sempre tem, até na equipe de fotografia, né? Nunca uma equipe só masculina, né? Na equipe de fotografia, a gente sempre tem mulheres na equipe de fotografia. E assim vai também, que eu acho que é importante. Até mesmo nas oficinas que eu dou, eu reparei que na Escola Livre de Cinema de Santo André, quando eu fui a segunda turma lá, não tinha uma mulher assim citada na história do cinema, sabe? Só tinham homens na história. E daí eu fui olhar o que eu falei, caramba. Aí eu comecei a pesquisar, né? Eu falei, não é possível que só homem fez a história do cinema. Comecei a pesquisar cinema africano, comecei a pesquisar, né, a história, descobri mulheres incríveis, Lois Velbert, Alice Goy, várias mulheres assim que veio antes do Méliès, né, que vieram antes do horroroso do Griffith, sabe, que fizeram coisas maravilhosas, incríveis, que foram apagadas da história. E eu sempre trago elas, né? Tinha um casal negro-americano que fez um trabalho incrível, assim, logo no começo do cinema, né, para questionar a comunidade negra americana, a questão do... Né, e eles eram cineclubistas também, porque eles levavam o cinema nas igrejas. Então, eu saí pesquisando assim, por conta própria, para eu mudar a minha aula. Né? Eu falei, eu não quero ficar falando não quero falar de todos os homens na aula, né? Eu quero trazer também as mulheres que foram apagadas, a população que foi apagada nessa história, e trazer o que eles fizeram, que foi importante. Acho que a gente também tem esse papo, sabe? De provocar também. É isso? Quer falar um pouco, Ressa? Não, só comentar o que a Bia disse antes sobre formação de equipe também. Eu acho que a gente que tem a oportunidade de montar as nossas equipes, a gente tem que ter esse olhar muito atento, né? Porque, às vezes, a gente chama quem a gente está mais acostumado. E aí, esse mais acostumado, a maioria dessas pessoas são homens, né? Então, cabe a nós também ter essa abertura de olhar e de busca, porque, às vezes, não é tão confortável eu contratar pela primeira vez alguém que eu não conheço. Só que cabe a nós, se a gente quer que seja diferente, a gente tem que partir com essa diferença, né? E tem mulher nas funções. A gente pode não conhecer, mas elas existem. Então a gente precisa ir atrás e procurar e dar uma chance, porque se a gente não se der essa chance de conhecer novas pessoas, aí as coisas não vão mudar mesmo, né? A gente vai continuar a gente mesmo reproduzindo essa desigualdade. Abrir os caminhos, né? Uhum. Quando a gente abre os caminhos, o caminho vem, acaba vindo. Mas é isso também, né? Agregar, eu acho que a causa também, ela é trazer, né, apoiadores, né? E estar com pessoas, né, onde a gente consiga, né, ter essa tal validação, né? Que a gente não precisa estar lutando por essa tal validação. Com pessoas, né, que te valide por si só.
E, né, reforçando, quando, né, a palavra validar, não é você estar, né, num pedestal, estar no topo, porque não, é simplesmente, né, você, né, é simplesmente fazer como um homem faz, né, tá ali e ter o reconhecimento disso. Então tá com apoiadores, né, com uma equipe que você se sinta confortável e que, né, como a Bia trouxe, que você não precise ficar a todo momento no set, né, lutando por um momento de fala, né, não, né, tipo, cada um está ali e falando por si, né, e é isso. Enfim, estouramos. Estouramos, a gente deu uns minutinhos a mais por conta do atraso, né? A gente vai ajustando isso durante o dia. Quero muito agradecer, é um painel que... Cris, não vai me zoar. Eu me emociono, né? Porque eu sou um homem criado por mulheres, eu não tive muito contato com meu pai e tudo mais, e eu tenho muita facilidade de estar nesse lugar, trocando com mulheres, e tenho muita dificuldade de ter um bate-papo com um amigo, alguma coisa e tal. E as falas de vocês me tocaram muito em muitos lugares, assim, a sua trajetória, vi muito dentro da sua história também, dentro da minha própria história e tal, um pouquinho do que vocês compartilharam aqui. E esse painel, ele nasceu exatamente para isso, para que a gente desse voz e pudesse falar, e que cada vez mais a gente vá debatendo sobre esses lugares de fala, né? Bia, né, que a gente já trocou muito, já trabalhou muito, Bia já produziu esse evento, né? A gente, enquanto eu produzia a mostra, ela produzia o fórum, e a gente na frente da mesa, um para o outro, a gente, o que a gente vai fazer? E era muita loucura, e daí a gente tinha que ir para as cidades e as produções acontecendo. Bia, você consegue ir em cidade tal, porque a mostra vai acontecer e tal. Consigo. E o Flora existiu por conta de você, por conta do Beto, né? Toda a pesquisa do longa documental. E aí a gente passa por uma etapa do Flora ficção, com a Cris fazendo assistência de direção, né? Então, são parceiras que eu também tenho esse contato e tudo mais. Sou muito grato por você ter me olhado também no seu filme, desculpe qualquer coisa, enquanto assistente de direção. Então, é isso, que a gente tem esses espaços, tem essas trocas e tem esses olhares. Meninas, obrigado, muito potente, muito importante, e a gente segue agora com o painel Tecnologia, Audiovisual, Tecnologia e Mercado, com o Vitor Fisch e tudo mais.